Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou meditando aqui em Êxodo 8, diz assim, vou tomar a leitura. O Senhor falou a Moisés, vá e diga a Faraó, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixar meu povo ir, mandarei sobre o seu território uma praga de rãs. Glória a Deus por essa palavra. Aí lá no versículo número 8 diz assim, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, ora ao Senhor, para que ele tire essas rãs de mim do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, que eu acabei de tomar leitura para a tua vida, percebe que a Bíblia diz que a segunda praga que Deus manda é a praga da rã. A Bíblia diz que Deus, ele já tinha falado para Faraó, deixa o meu povo ir para me adorar. Só que a palavra do Senhor afirma que Faraó ele vai reter o povo, ele vai segurar o povo. Faraó é alguém que não está disposto a abrir mão daquilo que Deus falou para ele abrir. A Bíblia diz que Deus falou, Faraó, deixa o povo ir para me adorar. Só que Faraó ele vai segurar, ele não vai deixar o povo, ele vai dizer para Moisés, quem é o Senhor? Ele começa a questionar e ele fala que não vai deixar o povo ir. Pelo fato de Faraó segurar aquilo que Deus mandou ele soltar, Deus vai começar a mandar praga. Por que as pragas estavam vindo para o Egito? Porque Faraó não queria abrir mão daquilo que Deus mandou. Quando você fica preso naquilo que Deus manda você soltar, você vai pagar preço, vai vir consequência. Deus já falou para você largar o pecado. Se você continuar no pecado, você vai colher a consequência. A consequência é inevitável. Percebe que Faraó, ele é alguém que não está disposto a soltar aquilo que Deus mandou. Deus falou, deixa meu povo ir para me adorar. Só que Faraó é um rei teimoso. Ele vai segurar. Em vez de soltar o que Deus mandou, Deus falou, Faraó, deixa o povo ir. Só que ele vai segurar. A Bíblia diz que Deus começa a mandar praga. A primeira praga que Deus mandou para Faraó, você vai ver que foi transformar a água em sangue. Você vai ver que a Bíblia diz que Deus transformou algo em sangue. Depois Deus mandou a praga da rã. E Deus mandou 10 pragas no Egito, você já conhece. Tudo isso porque Faraó estava segurando. Só que eu acho interessante nessa palavra, percebe comigo o detalhe, nessa segunda praga, a Bíblia diz que Deus primeiro falou, Moisés, fala para Faraó, deixar meu povo ir. Se ele não quiser deixar ir, eu vou mandar uma praga terrível sobre o seu território, a praga das rãs. Então percebe que antes de Deus mandar a praga, primeiro Deus avisou, porque Deus avisa assim, Deus avisa primeiro para depois fazer. Percebe? Deus falou assim, Moisés, fala para Faraó deixar meu povo ir. Se ele não deixar meu povo ir, vou mandar uma praga terrível. Então percebe que primeiro Deus avisou o que ia acontecer se ele não soltasse o povo. Porque Deus avisa primeiro. Quem está escrito em Amós 3,7? Esteja certo que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos profetas. Percebe que primeiro Deus falou para Moisés, Moisés, fala para Faraó, vai lá, revela para ele lá. Se ele não soltar o povo, o que vai acontecer com ele? Porque primeiro eu aviso, para depois sentenciar aquilo que eu falei. Primeiro Deus avisa, filho. Primeiro Deus fala, solta, larga. Só que Faraó não quis largar. Filho, Deus não age sem primeiro avisar. Pode perceber. Você pode perceber isso aí. Se você tomar leitura quando Davi peca com Betseba, Deus tinha avisado que o menino ia morrer. E o menino morreu. Percebe? Tudo que Deus faz, irmão, Deus avisa primeiro. Por isso que lá em Amós vai dizer que esteja certo que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos profetas. Percebe que primeiro Deus falou, passou depois a avisar que ia mandar rã. Deus falou, Faraó, solta o povo. Se você não soltar o povo, eu vou mandar uma praga terrível. Primeiro Deus avisou, se você segurar o que eu estou mandando você soltar, você vai pagar um preço alto, vai vir rã em todo o seu território, vai entrar nas assadeiras, vai entrar no seu palácio, vai subir em você. Tudo isso é porque você vai segurar o povo. Se você soltar, eu não vou mandar. Mas se você segurar, vai vir praga sobre você. Só que a Bíblia diz que Faraó, mesmo sabendo da consequência, ele vai segurar o povo. Aí a Bíblia diz que Deus fala, Moisés, fala para Arão estender o bordão sobre as águas do rio. Quando Arão estende, a Bíblia diz que começa a vir um monte de rã. Aí o que eu acho interessante é que lá no versículo número 8, a Bíblia diz assim, quando as rãs invadiu o palácio de Faraó, a Bíblia diz que Faraó falou assim, no 8, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, ore ao Senhor para que tire essas rãs de mim, então deixarei o povo ir sacrificar ao Senhor. Percebe uma coisa, percebe que Faraó mandou chamar Moisés e Arão para orar por ele. Por quê? Porque a rã tinha invadido o seu palácio. Percebe que Faraó está com uma praga dentro de casa. Aí ele mandou chamar Moisés e Arão. Pode ler em Êxodo 8:8, vai dizer assim, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, ora ao Senhor teu Deus, para que tire essas rãs de mim, então deixarei o povo ir sacrificar ao Senhor. Então percebe, ele só chamou Moisés para o palácio, só pediu oração para Moisés, porque as rãs invadiu seu território. Estava com praga dentro do palácio, por isso mandou chamar Moisés. Só quis saber de Moisés porque tinha pestilência. Tem pessoas que só buscam Deus, irmão, no momento da tribulação. Tem que passar por adversidade para se lembrar de Deus, para se lembrar de Moisés. Faraó é um tipo de pessoa que só se lembra de Moisés quando tem adversidade na vida. Tem gente que só se lembra de Deus, irmão, quando passa por dificuldade.
Quando tá tudo bem com ele, não quer saber de Deus, mas é só chegar uma praga, chegar uma enfermidade, aí quer saber de Deus. Faraó é um tipo de pessoa que só busca Deus na adversidade. Pode perceber, quando a rã invadiu o palácio dele, ele mandou chamar Moisés e Arão e falou: ora o Senhor por mim. Só tá pedindo oração porque tá com uma praga dentro de casa. Só tá pedindo oração porque tá com pestilência dentro do palácio. Eita Jesus, eita glória. Infelizmente as pessoas são assim, só quer pedir ajuda para Deus quando as coisas estão pior, quando passa por situação, quando passa por adversidade, aí se lembra de Deus. Olha Faraó, só se lembrou de Moisés porque tinha pestilência. Chama lá Moisés para orar por mim, para tirar essas rãs de mim. Então percebe, só quis saber do profeta Moisés quando teve rã dentro de casa. Tem gente que só se lembra de Deus na adversidade, na angústia, porque a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente no tempo da tribulação, no tempo da angústia, como diz o salmista. Então percebe que o Faraó é o tipo de pessoa que só se lembrava de Deus quando tinha praga dentro de casa, filho. Pode perceber, ninguém busca Deus quando tudo está bem. Você quer ver uma coisa? Por que a mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus? Porque a Bíblia diz que ela tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Ela tentava procurar cura nos médicos, só que ninguém podia curar ela. A Bíblia diz que cada vez mais piorava. Então percebe que ela foi atrás de Jesus, tocou na orla do seu manto e foi curada. Só foi atrás de Jesus porque tinha uma enfermidade que durava por anos na vida dela. Quem lembra daquele pai? Que a Bíblia diz que um pai levou o filho até Jesus e o filho estava endemoniado. E Jesus falou assim para o pai: quanto tempo isso acontece? O pai respondeu: desde a juventude. Procurei os seus discípulos não puderam expulsar. Então percebe, ele foi atrás de Jesus porque tinha um filho que era possesso dentro de casa. Então percebe, filho, as pessoas só buscam Deus quando está no momento da dificuldade, não quer saber de Deus quando está tudo bem. Faraó é um tipo de pessoa que é assim, só busca Deus quando está na adversidade. Quem é que lembra de Jairo? Percebe que Jairo também. Jairo só foi atrás de Jesus porque a Bíblia diz que a sua filha estava à beira da morte. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Pode perceber, as pessoas só buscam Deus, irmão, quando tudo está mal. Quando tudo está bem, não quer saber de Deus, infelizmente. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz que Moisés, ele vai orar ao Senhor para Deus tirar a rã de Faraó. Aí a Bíblia diz assim, quando Moisés ora, a Bíblia diz que Deus, ele matou todas as rãs, não sobrou nenhuma. Aí lá em Êxodo, lá no versículo número 15, vai dizer assim, em Êxodo 8:15: mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se o coração e não deu ouvido mais a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Percebe uma coisa, lá em Êxodo 8:8, quando a praga está no palácio de Faraó, ele chama Moisés para orar por ele. Mas a Bíblia diz que quando Moisés ora, Deus vai matar as rãs, porque através da oração de Moisés. A Bíblia diz que Moisés orou e Deus atendeu seu pedido e tirou as rãs de Faraó. Deus matou as rãs da praga do Egito, Deus tirou. Quando Deus tirou as rãs, por causa da oração de Moisés, a Bíblia diz que Faraó, vendo que teve alívio, obstinou-se o coração e não quis mais ouvir Moisés. Então percebe, ele só chamou Moisés quando tinha praga dentro de casa, mas quando Deus tirou a praga, ele não quis mais saber de ouvir Moisés. Faraó é um tipo de pessoa que só busca a Deus na adversidade, mas quando Deus tirou a praga dele, ele já não quis saber mais de Moisés. Tem pessoas que só buscam o profeta quando está na adversidade, aí você lembra do profeta, aí pede oração, aí vem aqui: ô irmão, ora por mim que eu tô uma luta tremenda, tô passando por isso. Mas depois que Deus tirou a luta, já não quer mais saber, e nem de você ele lembra. Tem pessoas que só lembram de você na adversidade, mas quando tudo está bem, não quer saber de você. Você quer prova disso? Lembra de José do Egito? José do Egito, quando ele interpretou o sonho do copeiro, dizendo que o copeiro ia voltar para o rei, aí José falou assim: você vai voltar a servir o rei. O sonho da interpretação, o Senhor me revelou que você vai voltar a servir o rei. Só que lembra de mim quando você estiver diante do rei. Percebe que José falou assim para o chefe do copeiro: você vai voltar a servir, mas fala de mim para o rei. Lembra de mim quando você voltar a servir. Só que a Bíblia diz que o chefe do copeiro não se lembrou de José, muito pelo contrário, se esqueceu. Então percebe, quando estava na prisão junto com José, dialogava com José, pediu ajuda para José, mas quando voltou a servir, se esqueceu de José. Tem pessoas que assim só se lembram de você quando tudo está mal, mas quando está bem já não quer mais saber. Olha Faraó. Faraó só mandou chamar Moisés quando estava com praga, mas depois que Deus tirou a praga de Faraó, a Bíblia diz que Faraó não quis mais saber de Moisés. Faraó é um tipo de pessoa que só se apoia em profeta quando tudo está mal. Ele acha que profeta é amuleto para ele. Eita Jesus, tem pessoas que acham que a gente é amuleto, irmão. Quando tudo tá mal e vem pedir mensagem: ô irmão, ora por mim, tô passando uma luta tremenda. Mas quando você ora e Deus vai lá e atende o seu pedido e tira a pestilência dessa pessoa, ele já não quer mais saber de você, até se esquece de você. Tem pessoas que é assim, filho. Olha Faraó, presta atenção, pode ler em Êxodo 8:8. A Bíblia fala que ele mandou chamar Moisés e Arão: ora por mim, pediu oração porque tinha praga. Só que a Bíblia diz no 15, quando Deus tirou, ele endureceu o coração de novo e nem quis saber mais de Moisés, nem quis mais saber de ouvir. Só quis saber de chamar Moisés quando tinha praga, mas quando Deus tirou, já não quer mais saber.
Infelizmente, pessoas são assim. Só se lembra da gente na adversidade. Aí quando a adversidade passa, se esquece de você. Nem se lembra que você existe.